Olá, meu nome é Cíntia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim mostrar os livros que entraram na minha estante no mês de abril e maio de 2019. Maio teve pouca coisa, abril já teve bastante, apesar de que a maioria desses livros eu mostrei no book haul da Feira do Livro da Unesp, mas entrou algumas outras coisas também durante o mês de abril e teve os de maio. Então eu uni os dois e vou fazer esse book haul juntos. O primeiro foi A Peste, do Camus. Eu ainda não li nada do autor. Dentre os títulos que o Camus tem, A Peste é o que mais me deixou curiosa para começar a leitura. Então eu acabei aproveitando os descontos que tinha na feira e adquiri A Peste. Também do Balzac, A Mulher de 30 Anos. Nem foi porque esse livro fala de mulheres de 30 anos, né? Eu acredito que o Balzac deve expressar um pouco das suas impressões sobre essa faixa etária das mulheres de sua época. E fiquei bem curiosa. Todo mundo fala sobre o livro, fala que é ótimo, que é maravilhoso, quem leu. Tem expressão também balzaquiana, né? Para expressar quando você é uma mulher de 30 e poucos anos. Então, enfim, tá aqui. Aproveitei o desconto também para comprar. Esse aqui é da Estação Liberdade. Comprei também no mesmo stand da Estação Liberdade A Casa das Belas Adormecidas, do Yasunari Kawabata. Esse livro já era para eu ter lido no mês de maio, mas eu acabei não lendo. O mês de maio foi um mês de menos leituras do que eu havia planejado. Comprei também, e já estou quase no fim, A Melancolia Diante do Espelho, do Jean Starobinski. Esse livro, o Jean, ele trata de 3 textos do Baudelaire. E eu comecei a ler, mas como eu não tenho muito contato, na verdade eu nunca li nada do Baudelaire, então para mim está sendo um pouco mais difícil, né, já que eu não conheço os textos aqui apresentados, apesar de conhecê-los de nome, eu não conheço, não li. Então eu tô lendo devagar, eu já li os dois, o que ele fala sobre os 2 primeiros textos, falta só sobre o último, porém eu dei uma pausa porque eu tô com um livro do Baudelaire aqui, que tem um dos textos que ele trata nessa obra. Então eu pretendo ler, dar uma pausa aqui, ler esse texto do Baudelaire, que é uma novela, se não me engano, e depois eu termino o livro, mas eu já li mais da metade. Um que eu concluí a leitura foi A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Bem legal esse livro. É um livro triste, mas é um livro com uma bagagem emocional muito grande. E ele é triste, mas ao mesmo tempo, na sua tristeza, tem a parte reflexiva, que faz a gente analisar, entende as coisas que acontecem na vida do personagem principal, mas também tentar encaixar a nossa realidade, né, individual. Então é um texto que se adapta à sua época, à sua realidade, à sua sociedade. E me fez pensar muitas coisas, é um livro bem bacana, aqueles que a gente tem que reler de vez em quando, sabe? Porque é muito bom e faz a gente pensar no que é realmente importante na nossa vida. Aqui trata da morte do Ivan Ilitch, né, como o próprio texto diz, não é nenhum spoiler. Enquanto ele passa por esse processo aí, até chegar à morte dele, ele vai pensando, analisando muita coisa. Então você percebe que a cabeça do personagem muda durante esse período, apesar de ser um livro curtinho, então ele pula várias etapas, né? Mas para mostrar realmente o que é mais importante, a evolução filosófica dos pensamentos desse personagem. Aproveitei para comprar também 2 clássicos que costumam ser bem caros, do Dostoiévski. E o primeiro deles é O Idiota, eu não li ainda, eu só li desses grandões assim do Dostoiévski, dessa época dele, de mais fama, esses livros mais famosos, eu li Crime e Castigo. Porém, eu quero comprar essas edições também, da editora 34, que tem uma tradução ótima para os livros do Dostoiévski. E eu já comecei a fazer minha coleção dessas edições, então eu pretendo continuar aí. E O Idiota é um deles que eu tenho muita curiosidade de ler. Pretendo esperar o pessoal que está lendo Dostoiévski em ordem cronológica chegar nesse livro, aí eu vou ler junto, tudo. Então não tenho pretensão de ler tão cedo. E além do Idiota, eu comprei também outro classicão do Dostoiévski, que é Os Irmãos Karamazov.
Eu comprei nesse box, que vem 2. Tem uma edição da mesma editora, da editora 34, que é um livro só. Mas eu preferi 2 porque eu acho mais fácil de manusear. Então esse é o volume 1 e esse é o volume 2. Só por essa questão, na verdade o texto é o mesmo, o Crime e Castigo. Eu li também numa edição que é volume duplo. Eu não sei, eu tenho a impressão de que separa melhor, sabe, a história, de que há uma divisão muito precisa aí, que não é à toa, de cada volume. Eu fiquei com essa impressão que também pode acontecer nos Irmãos Karamazov, mas eu não sei, tá? Comprei também O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Eu tenho Demian, do mesmo autor, porém, eu pretendia ler Demian primeiro, mas depois que eu li a biografia da Clarice Lispector, é muito mencionado esse livro lá, porque é um livro que teve uma importância muito grande para a carreira de escritora da Clarice. Foi um livro de formação de caráter, de vida da Clarice. Foi o responsável por impulsionar ela na carreira de escritora. Foi a partir da leitura desse livro que ela decidiu que seria escritora. Fiquei bem curiosa, então pretendo começar por esse, não mais por Demian. Apesar de que, se eu gostar da leitura, eu pretendo ler assim na sequência o Demian. Mas tá aqui. Aproveitei a oportunidade para comprar, porque o preço estava bom. Outro que eu queria há bastante tempo, aproveitei o desconto. Mesmo assim saiu um pouco carinho, mas ainda mais barato do que a gente acha para comprar. O Nome da Rosa, do escritor italiano Umberto Eco. Eu tô tentando dar uma certa prioridade aí para clássicos e para literatura italiana, tá? Meu objetivo aí é formar uma grande biblioteca aí de literatura italiana. Mas clássico já viu, né? Juntou que é clássico, ainda literatura italiana, não podia deixar passar. Não li nada do autor ainda, eu tenho Número 0, que é um livro bem mais recente do autor, mas eu acho que eu vou começar por esse classicão aqui mesmo. Outro livro, agora um clássico da literatura brasileira, não brasileira, é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, nessa edição comemorativa de 80 anos. É uma edição linda, eu dei uma preferência por essa edição porque ela traz aqui facsímiles da obra original. Inclusive, a primeira página, logo depois da folha de guarda, é a página do manuscrito que traria o título antigo, né? Seria então Um Mundo Coberto de Penas e não Vidas Secas. Eu gostei mais de Vidas Secas, né? Mas não sei o contexto. Para quem já leu, aí acho que pode falar melhor se O Mundo Coberto de Penas também caberia bem como título dessa obra. Mas eu achei muito interessante, é uma edição que está muito bonita, está bem produzida, o facsímile, aqui está o texto. Enfim, a gente gosta tanto de ver esse tipo de trabalho bem feito em livros, né? Então tem que dar um incentivo aí, eu acho. Claro, se você puder, economicamente falando, né? Mas tá aqui, ó. Até a lombada parece a lombada de livro antigo. É muito bonito mesmo ficou esse livro. E eu recebi agora sim a última HQ de The Walking Dead, que veio em abril. Volume 12, Cercados pelos Vivos. Essa é a última que eu recebi da minha assinatura, né? Que encerrou a assinatura e eu não renovei. Bom, os próximos eu pretendo adquirir de forma individual, né? Comprando diretamente do site. Quando tiver um bom desconto, alguma coisa assim, para aproveitar. Eu já aproveito e compro 2, 3 uma vez, mas tá aqui. Eu li até a 11ª, chegou a 12ª. Agora o livro que eu acho que talvez tenha sido o maior achado do meu ano de 2019. Nós estamos na metade do ano ainda, mas o livro me deixou tão impressionada de ter encontrado ele na livraria Cultura, assim, no meio de outros livros, como se ele estivesse sendo vendido em qualquer lugar. Foi a biografia da Virginia Woolf, tá aqui. A Aline que me indicou essa biografia. A Aline tem um Instagram literário, menina letrada. Ela tinha falado pra mim, mas ela falou, você vai ter dificuldade de encontrar porque tá esgotado, já que é de uma editora que fechou, que é a Kozak. Virginia Woolf, A Medida da Vida, do Herbert Murder, não sei a pronúncia. E eu achei, imagina só, no meio de outros livros de biografias que estão sendo produzidas ainda, que tem,
disponível nas editoras, eu achei. E foi muito engraçado, porque eu não estava procurando esse livro, eu estava só passando pela estante. Aí, de repente, quando eu vi, eu peguei o livro assim, olhei a capa, né, tive certeza que era ele, fiz assim, olhei pros lados, assim, tipo, ninguém tá vendo que esse livro aqui tá esgotadaço? E eu achei, ninguém comprou, como assim? Aí eu aproveitei e comprei, né, paguei caro, né, a Livraria Cultura não tem lá os preços muito em conta, mas é um livro esgotado que eu nem imaginava encontrar, né? Quem dirá em promoção. Ah, esqueci de mostrar esse aqui que a gente comprou também na Unesp, que é uma coletânea de contos do H.P. Lovecraft, Grandes Contos, publicado pela Martin Claret. Tem uma lombada muito bonita, ó. E é uma edição que brilha no escuro, enfim. A gente comprou, na verdade, essa aqui mais pelo conteúdo, né? Por ter muitos contos do autor. Não tem todos, mas os mais famosos, os mais importantes, estão contidos aqui nessa edição. E o João, na verdade, queria muito ler as obras, né? Eu também, mas ele começou já a ler, inclusive, a curiosidade maior era dele mesmo. Agora, no mês de maio, é o mesmo aniversário, eu acabei comprando 3 livrinhos de presente pra mim, né? Afinal, mereço. E um deles é um que eu queria já há algum tempo, que é do Vladimir Nabokov, Lições de Literatura Russa. Esse livro aqui, o Nabokov fala de escritores da literatura russa bem famosos e sobre alguns textos específicos do autor, né? E dentre esses textos ele fala também sobre o autor em si, né? Características de escrita, da técnica literária do autor. Então tá aqui. O primeiro texto que eu vou ler fala sobre a morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Ele traz aqui algumas coisas sobre o texto, e de Ana Karenina. Então eu vou aproveitar ler esses dois, já que eu li Ana Karenina e acabei de ler A Morte de Ivan Ilitch. Eu vou começar por esses dois e ampliar o meu conhecimento sobre as obras que eu já li, né? Agora são 2 livros do mesmo autor. Um deles eu estava namorando há um tempinho já na Amazon, foi o único lugar que eu achei que vendia o livro, que é Vita Nova, do Dante Alighieri. Porém, essa edição ela me surpreendeu, porque esse livro tá em italiano, tá? Mas é uma publicação independente. Então esse livro, primeiro que ele é gigante, né? Eu achava que ele tivesse o tamanho normal, né? De um livro, mas olha só a diferença. Então ele é bem grande, a capa é molinha e por ser uma publicação independente, ele é bem simples, né? Só que o que eu não entendi é por que fazer uma capa tão grande, um livro tão grande, para um texto tão pequeno, né? Ocupa menos da metade da página e, enfim. Talvez seja mais barato fazer em A4, né? Porque você não precisa ficar cortando, talvez seja isso. Só que aí distorceu a imagem da capa, enfim. É uma aplicação independente bem chinfrim, né? Essa é a realidade. Porém, eu só encontrei esse livro para vender em espanhol e em italiano só encontrei essa edição aqui. Então, não vou demorar muito para ler, não. Esse livro, o mais interessante dele, é um livro que o Dante traz textos muito pessoais, assim. E ele começou a escrever esse livro estima-se, né, que ele tenha começado a escrever esse livro entre 1292 e 1293. E o texto mais antigo que ele traz aqui, ele escreveu quando tinha 18 aninhos, olha só. Então eu vou conhecer através desse livro um pouco mais do Dante, né, em várias fases da sua vida. Pretendo ler esse livro só depois que eu ler a Divina Comédia, que vai ser o mês que vem, mês de julho. A gente vai ler a Divina Comédia durante o mês de julho. Então já um convite aí, se você tem vontade de ler ou reler essa obra, vem ler com a gente mês que vem. E depois que eu ler a Divina Comédia, aí sim, eu vou ler este livro. E outro livro também do Dante, que é Banquete. Esse livro já traz textos mais filosóficos, né? Tanto é que o subtítulo dele é Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal. Esse livro aqui eu achei sem querer na Saraiva, tava andando assim, e de repente eu vi Dante Alighieri, eu bati o olho e falei, opa, nunca tinha ouvido falar desse livro. Aí não aguentei, né, R$20 tava, então eu aproveitei. Se você quiser ainda, eu dei uma olhada no site da Saraiva, ele ainda tá custando R$20, tá? Eu comprei na loja física, mas tá o mesmo preço no site. Então se você tiver interesse aí, pelo menos até quando eu vi, tava esse mesmo valor. Então aqui traz mais pensamentos, textos mais filosóficos do escritor. É uma obra que ele não conseguiu concluir, ela deveria ser muito mais extensa, né? O projeto dele para essa obra era ser bem maior, porém ele não conseguiu concluir a obra e a gente tem ela parcial aqui,
o que conseguiu de textos, né, de conteúdo, até durante a vida dele, tá tudo aqui, certo? E acabou, finalmente. Durante o mês de abril teve muito mais livros do que mês de maio, mas deu uma equilibrada aí, né? Eu ando adquirindo muita coisa, então é bom que reduza cada vez mais mesmo a quantidade de livros adquiridos. Me diz aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você tem vontade de ler, se você pretende ler algum deles nos próximos meses. A gente vai conversando um pouquinho mais aqui nos comentários. Não esquece de clicar em curtir antes de ir embora, assim você ajuda bastante o canal. Inscreva-se, caso você ainda não seja inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.